Sou o desembargador Roberval Bellinati, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A primeira vice-presidência tem a responsabilidade de cuidar da memória institucional do tribunal. Hoje, dia 3 de dezembro de 2025, quarta-feira, chuvosa na capital da República, temos a honra de receber aqui no programa História Oral o eminente juiz de direito, doutor Flávio Augusto Martins Leite. Ele vai falar sobre a sua vida, a sua origem, sua família, sua trajetória acadêmica, profissional. O Flávio nasceu em 30 de agosto de 1963 em Franca, São Paulo. Está com 62 anos. É filho de Jairo Antônio Leite e Terezinha Martins Leite. Graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Franca em 1985. Pós-graduação em Direito Penal pela Universidade Católica de Brasília. Iniciou sua carreira como auxiliar técnico no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, cargo que ocupou entre 1981 e 1986. Atuou na iniciativa privada até 1994, ano em que ingressou na Polícia Civil do Estado de São Paulo como delegado. Então, nós temos um juiz que foi delegado, função que exerceu com dedicação até 1998. Flávio ingressou na magistratura do nosso tribunal em 1998, ou seja, há 28 anos, e ao longo de sua trajetória atuou em diversas áreas do direito, passando por varas cíveis, de falências e concordatas, além dos juizados especiais. Em 2004, tornou-se titular da primeira vara do Juizado Especial Civil de Planaltina, lá da circunscrição judiciária de Planaltina. Em sua trajetória, Dr. Flávio exerceu a função de juiz eleitoral na 6ª Zona do Distrito Federal e atuou como diretor substituto do Fórum Desembargador José Júlio Leal Fagundes. Foi também membro do Comitê Gestor do PJE por muitos anos, período em que publicou diversos trabalhos de sua autoria sobre o tema no site do Tribunal. Então, com muita honra, nós estamos recebendo aqui o Dr. Flávio, que desde 2023 exerce suas funções como juiz titular do 2º Juizado Especial Civil de Brasília, reafirmando seu compromisso com a excelência jurídica. Então, doutor Flávio Augusto Martins Leite, seja muito bem-vindo ao programa História Oral do nosso tribunal. Eu que agradeço, desembargador. É uma grande oportunidade estar aqui, poder narrar um pouco dessa história da minha vida e da minha vida no Tribunal de Justiça. Não é? Eu sou uma pessoa muito comum, não é? Acho que sou o máximo do que se pode ser de comum. Eu nasci numa família humilde no interior de São Paulo, né? Na época do meu nascimento, meu pai era um operário especializado, que evoluiu ao longo da carreira dele, concluiu a carreira profissional dele como empresário. Hoje ele tem 86 anos, está aposentado há mais de 10. Nós somos um grupo de 5 irmãos, né? Uma família normal da época, e vivemos uma vida muito simples. Eu estudei, meus irmãos também estudaram sempre em escola pública, né? O caminho natural para alguém naquela situação era procurar o trabalho, né? O foco sempre foi o trabalho. Então, quando eu terminei o que se chamava do ginásio, parti para o colégio, Isso na cidade de Franca, São Paulo. Isso na cidade de Franca. Eu cheguei a morar... Eu vi aqui no seu currículo que você nasceu em Franca. Eu nasci em Franca. Eu cheguei a morar por pequenos períodos em Uberaba, em uma ocasião, e depois, por um ano, seguindo o trabalho do meu pai em Presidente Prudente. Você disse que seu pai foi empresário. Ele era de que ramo? Ele é do ramo da química do couro.
né? Química É do uma área couro. bem específica a respeito O disso. seu pai é vivo ainda? Ele ainda é Seu pai- vivo, né? Ainda é vivo, tem Ele boa continua saúde. morando em Franca? Ele continua morando em Franca, né? Certo. Meu pai e minha mãe moram em Franca, já idosos, né? E A tudo. famosa terra do sapato, né? É a famosa terra do sapato. Ainda tem muita fábrica de sapato lá, né? Ainda tem, apesar da invasão chinesa, ainda tem muito calçado lá, Certo. né? Ainda é. Mas a cidade, assim, ela mudou Mas muito. o seu pai trabalhava com essas fábricas de sapato ou não? Meu pai trabalhava numa área prévia, que é a área do costume, que é a área da preparação do couro, né? E ele vendia o couro para essas fábricas, Ele trabalhava mais na área da química, né? mais aqui. Né? E tudo, mais da comercialização, aplicação, e ele teve uma empresa que produzia produtos químicos para o couro. E a sua mãe? A sua mãe também trabalhava ou estava do lar? A sua mãe, a minha mãe, na maior parte do tempo, foi dona de casa. Dona de Né? casa, Houve um do período lar. que ela teve uma pequena loja e tudo, mas foi um período curto. Eram 5 filhos, né? Certo. Então, assim, não foi uma vida muito... Trabalhou muito mais em casa. Né? Trabalhou E cuidando muito dos mais em filhos. casa. Você falou que são 5 irmãos. 5 irmãos, né? São E 3. você fez direito e os seus irmãos? Eu tenho um irmão mais velho que é economista, né? Ele, inclusive, mora em Brasília e ele se aposentou há uns 2 anos do Banco Central do Brasil. Tem uma irmã que foi bancária a vida toda, também está aposentada. Tem um irmão que esteve o tempo todo na área da educação. Foi diretor de escola do Senai e tudo, e hoje está no SESI. Né? E eu tenho uma irmã que é psicóloga clínica. Agora, quem é que estimulou a família a estudar? Meu pai. Era mais seu pai. Meu pai. Meu pai era um grande leitor. Né? Embora ele mesmo não tivesse uma formação educacional muito extensa, que era comum na época, né? Assim, ele sempre prezou pelo conhecimento, pelo estudo e pela educação. E a educação é o caminho para o desenvolvimento, né? A educação... Isso é importante nós, pais, né? Estimularmos os filhos a estudarem. Sim, né? porque É muito importante. A educação é uma coisa que ninguém tira da gente, né? Podem tirar o resto todo, mas a educação não se tira. Né? Agora, você, pelo que falou, ele não tem irmão na área jurídica, juiz, só você. Não tem. E o que aconteceu? Eu estou vendo no seu currículo que você foi delegado de polícia antes, e de delegado passou para juiz. Você se inspirou em quê para ser delegado e depois juiz? Qual foi assim, a motivação, usando o termo correto? Eu acho que minha vida é uma escada em que eu olhei um degrau de cada vez. Né? Então, assim, eu terminei o ginásio, né? Fiz um colégio técnico de 4 anos. Escola pública, você falou. Escola pública. Né? Eu sou técnico mecânico, tenho um diploma de técnico mecânico, tenho muito orgulho dele. E assim, comecei a trabalhar ali aos 16 anos, então trabalhava durante o dia, estudava à noite e trabalhava na área da mecânica. Quando eu terminei o colégio, estava empregado e tudo, mas assim, eu sempre fui curioso, eu sempre quis entender o porquê das coisas. Né? Então eu falei, eu não posso parar aqui, eu preciso fazer alguma coisa. Então foi uma questão do interesse e, por outro lado, da oportunidade. Né? Na minha cidade, que não é uma cidade muito grande, nós tínhamos faculdade de Direito, de Administração de Empresas, de Economia, de Ciências Contábeis, de História, de Serviço Social e uma faculdade particular que tinha cursos de tecnólogos. E eu achei que Direito era o que mais me daria o que eu queria, que é uma compreensão do mundo. E me deu. Certo. De fato, me deu. Né? Eu tive contato com aquelas teorias filosóficas de base do direito, a compreensão. Mas eu não via nessa época o direito como uma profissão, em absoluto. Eu estava satisfeito na minha carreira na área da mecânica, trabalhei muito em projetos e muita coisa assim. Mas chegou um tempo em que eu achei que precisava de alguma outra coisa a mais, né? E tudo. Foi nesse momento em que eu dei uma pausa na minha vida profissional, estudei aí por 1 ano e prestei um concurso para delegado de polícia. Né? E passei no concurso para ser delegado de polícia. Você fez cursinho ou estudou sozinho? Não, eu estudei sozinho. Né? A minha cidade é uma cidade pequena, não havia cursinhos, né? Não existia internet. Você formou em Direito em Franca, né? Em Franca. Mas aí você foi trabalhar... Eu continuei trabalhando em Franca. Trabalhando na área de mecânica? Sim. Mas o que você fazia nessa área? Eu comecei a trabalhar no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Né? É um instituto de pesquisas que tinha laboratórios, né? E eu trabalhava no desenvolvimento de máquinas de laboratório. Desenvolvimento, construção, manutenção e teste de máquinas de laboratório. Foi o principal... Mas que tipo de máquina?
São máquinas de teste, são máquinas específicas para uso em laboratório. Né? No caso, eram laboratórios de ensaios físicos para calçados, que é a área de interesse. Né? Então, são máquinas que testam a qualidade dos produtos que são usados na fabricação do calçado e do calçado pronto. Né? E tudo, são máquinas muito específicas de laboratório. Específica para fazer sapato. É para testar a qualidade do calçado. Testar a qualidade do sapato. Do sapato. Muito eu bem. trabalhei aí, depois houve um tempo em que eu saí, trabalhei numa... Mas o que você fazia com a máquina? Você... Desde o projeto... Dava assistência técnica? Não, desde o projeto, a fabricação e a manutenção do produto em laboratório. Certo. São máquinas específicas feitas individualmente, não são lotes de máquinas. Né? E você ficou quanto tempo trabalhando nessa área? Eu fiquei 5 anos. 5 anos. Uma vez você se formou em Direito, continuou trabalhando com Continuei trabalhando, sim. Aí resolveu ser delegado. Aí eu resolvi entrar na área jurídica. E estudou sozinho, lá em Franca? Estudei sozinho, né? Naquela época... O concurso para delegado em São Paulo é muito concorrido, né? O concurso é difícil demais. Ele é bastante concorrido, né? Ele tem uma exigência substancial, especialmente na época que havia todo um foco. Mas como é que você estudou para delegado? Você pegou a apostila, pegou a programação? Eu consegui algumas provas anteriores e tudo, e eu ia para a biblioteca da faculdade que eu estudei, né? E trazia os livros e estudava nos livros. Né? Eu estudava basicamente... Trabalhava durante o dia e... eu dei uma pausa no meu trabalho. Você deu uma pausa. Durante 1 ano, eu fiquei só estudando. Eu me dediquei só a estudar. Né? E aí, eu fui aprovado, né? Tomei posse. Estive um tempo em São Paulo, na Academia da Polícia, né? Recebendo treinamento próprio do trabalho de delegado de polícia, que é uma área um tanto quanto especializada, porque mescla a questão jurídica com a prática. E nessa carreira como delegado, você ficou quanto tempo? Eu fiquei 5 anos como delegado de polícia. E onde você trabalhou em São Paulo como delegado? Em São Paulo, eu fiquei basicamente na academia de polícia. Na academia, né? Todo esse período? Isso. Depois eu voltei para Franca. Mas você fazia o que lá na academia? Você era professor lá? Não, eu era aluno. Aluno. Eu era aluno, estava fazendo curso de formação. O curso de formação é um tanto quanto longo, né, mais longo do que o curso, por exemplo, dos magistrados e tudo. E aí você aprende coisas que vão desde aulas de tiro, defesa pessoal, investigação, aprofundamento na medicina legal, todos esses aspectos de interesse da atividade policial. Existe um largo currículo. Mas como delegado depois, você trabalhou em Franca? Aí eu voltei para Franca. Como delegado? Como delegado. Aí inicialmente, eu fui diretor de cadeia pública. Foi um choque, porque é realmente um negócio diferente, muito diferente. Graças a Deus não foi... Você dirigia a cadeia pública? Isso. Graças a Deus não foi um período longo. Cadeia pública de Franca? Isso. Não foi um período longo. Fiquei 5 meses lá. Mas foi uma experiência ímpar. Porque é uma das poucas oportunidades em que você pode ver os dois lados da coisa. Em que você pode ver o criminoso do ponto de vista da vítima, mas você pode ver o criminoso do ponto de vista do próprio preso e da família do preso. O ser humano preso, né? Assim... Aquela imagem ruim que muita gente faz, o criminoso é um ser humano como nós. Pois ele é um ser humano também. Todos nós somos seres humanos. As pessoas erram, daí vão pagar pelos crimes. Né? E a gente fica se perguntando como a pessoa chega naquele ponto. Né? É uma pergunta para a qual eu realmente não tenho resposta. E aquilo me deu muito mais dúvidas do que respostas. Aí eu fui para uma boa experiência, então, na sua vida profissional, né? Foi. Aprendeu muita coisa ali. Aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa a respeito de pessoas. Seres humanos. De como são as pessoas, de como as pessoas atuam, né? Do que as motiva. Né? Porque, assim, o preso tem muito tempo. Eu também ficava lá, também tinha muito tempo. Né? Então você conversa, você tenta entender, né? Como são as pessoas, como ela se envolveu, no que ela se envolveu, em tudo isso.
Depois eu deixei a cadeia pública e fui trabalhar na delegacia comum, trabalho investigativo, né? Fazer inquérito, né? E tudo, e fazer a investigação, o trabalho de rua. É um trabalho, assim, eu gostava muito do trabalho investigativo, né? A minha natureza é uma natureza inquiridora, por natureza. Então eu gostava muito do trabalho... Conseguir esclarecer o que aconteceu, né? Sim. A pessoa está né? sendo acusada. É, Então, a função investigativa, apurar a autoria, a materialidade. sim, é um trabalho muito interessante. Mas, assim, Aí veio a vontade de ser juiz. pois é, Delegado depois de de um certo polícia, tempo, pulou para juiz. eu fui puxado para a administração, né? Eu fui ser delegado assistente do delegado seccional. Então, eu fiquei um tempo lá cuidando de administração. E eu falei, eu não gosto de burocracia. Eu me cansei da burocracia. Certo. Né? E aí foi a vez de olhar mais um degrau acima. Falei, não. Né? Eu tinha conhecido magistrados, né? E tudo. Falei, Você, como delegado, tinha um relacionamento com os Sim, magistrados, né? da cidade. Especialmente numa cidade pequena, o relacionamento é muito pessoal, né? E tudo. Aí eu falei, não, quero ser juiz. Né? Vou ser juiz. E tudo. E aí eu me decidi a ser juiz. Mas eu vou insistir na pergunta. O que motivou a ser juiz? De delegado para ser juiz? O que mexeu com o seu coração? Não sei, era mais um passo. É como se eu tivesse completado uma tarefa e precisasse de uma tarefa maior. Né? Foi mais um passo na caminhada, mais um degrau da carreira. Né? Acho que eu tive a vida toda caminhando. E aí eu me decidi a fazer concurso. E inicialmente a ideia era prestar concurso para a magistratura de São Paulo. Porque eu era paulista, estava em Franca, né? Minha família toda lá e tudo. Mas o primeiro concurso que apareceu foi no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Foi o primeiro que apareceu. Naquela época não tinha internet ainda, né? A gente tinha aqueles jornais de concurso, aquelas coisas. E tinha uma coisa muito importante, eu aceitava a inscrição por carta naquela época. Eu falei, vou fazer um treineiro aqui. Né? E me inscrevi. E vim, fiz a prova inicial, passei. Depois vim, fiz a prova escrita, passei. Né? Aí me chamaram para a prova oral. Eu falei, vou. Claro. E vim. Né? E de fato vim. Nesse ínterim, inclusive, eu cheguei a me inscrever no concurso da magistratura de São Paulo. Passei na primeira fase. E aí a primeira fase, a segunda fase da magistratura de São Paulo coincidiu exatamente no mesmo dia da prova oral aqui. Eu até tentei entrar em contato aqui, quem cuidava disso era a Carmelita. Né? Liguei para a Carmelita, a Carmelita é de Franca. Eu liguei para a Carmelita, Carmelita, não dá para mudar a data da prova oral, porque são vários dias de prova. Ela falou, doutor, não dá, isso aqui é feito pela ordem de inscrição. Eu falei, bem, então, se é pela ordem de inscrição, é o destino, né? Isso é uma coisa que está marcada lá no dia que eu fiz a inscrição, né? No dia que a minha carta chegou no tribunal. E vim e fiz a prova oral, e fui aprovado, e fui empossado, né? E aí eu comecei a trabalhar como juiz. E já está aqui em Brasília há 28 anos. Já estou em Brasília há 28 anos. Né? Como é que está a sua antiguidade hoje no tribunal? Eu sou o número 50 dos juízes de primeiro grau. Sou o 50º. Juiz de direito, substituto, segundo grau. Não, substituto não. Juiz de direito titular no primeiro grau. Né? Mas e para chegar, juiz de direito, substituto, segundo grau? Olha, ou seja, eu sou os 50, né? E são 11 substitutos de segundo grau, então nós temos aí 39. 39. Né, à frente. Eu não tenho pretensão. E a previsão de chegar? Não, eu não tenho pretensão. Eu entrei tarde na carreira, né? Porque você está com 62 anos, Isso. até os 75. São 13 anos. 13 anos. Né? Dá tempo de chegar ao tribunal? Não sei. Isso varia muito. Tá? Porque existem épocas em que se aposentam muitos desembargadores,
às vezes passam anos sem se aposentar nenhum e tudo. Eu acho que nós vamos ter um período agora que os desembargadores estão muito jovens, né? Sim. Eles estão muito jovens e tudo, então assim, acho que eles vão ficar bastante tempo e tudo. Mas eu, de fato, nunca tive a pretensão. Né? Porque assim, eu sei que entrei tarde na Usando carreira. a frase daquela música, deixa a vida me levar, né? Com certeza. Deixa a vida Com me certeza. levar. Uma coisa que eu gostaria, se eu chegasse a tempo, acho que vai ser possível, é trabalhar na turma recursal. Uma recursão. Porque quando a turma recursal era rotativa, eu cheguei a ser juiz da turma recursal. E é um negócio que eu gosto de fazer. E eu gosto bastante de juizados. Certo. E eu vejo que você é titular do segundo juizado Juizados especial civil Isso. de Brasília. Sim. Então você está na área civil. Eu, E assim, na área criminal, você já trabalhou há muito tempo, não? como substituto, fiz algumas substituições pontuais. Mas aconteceu uma coisa engraçada. Né? Você Assim, trabalhou como delegado na área criminal. pois é, Está no civil. a lógica dizia que eu deveria entrar e vir para o crime, né? É. Mas aí aconteceu um fenômeno muito engraçado. É como eu disse, a vida me leva. Né? A vida me leva. Eu tenho uma gratidão pela forma como o meu destino é conduzido. Porque eu acho que a vida sempre me levou para o melhor. Né? Então, o que aconteceu? A delegado de polícia, claro, tinha toda uma facilidade com o direito penal e o direito processual penal, era muito natural. Mas acontece o seguinte, eu vim para o Brasil, não conhecia ninguém aqui e tudo. E na prova oral, eu percebi que estava todo mundo meio assim com a prova de direito comercial. Né? E o examinador de direito comercial é o desembargador Estevão Maia. Depois eu vim a descobrir que todo mundo tinha um terror, né? do desembargador Estevão Maia, assim, nessa questão de direito comercial. E foi muito interessante, porque apesar de eu estar vindo da área criminal, como meu pai atuou no comércio durante muito tempo, eu acabava tendo uma certa, assim, um certo contato com isso, porque mesmo adolescente, todas as vezes ia a banco, fazer alguma coisa e tal. Quando eu terminei a prova de direito comercial, a gente era aqui no palácio, no pleno antigo, né, e tudo, a gente ficava numa sala que tinha uma mesona baixa e larga, redonda, assim, várias cadeiras espalhadas, né, e vinha a assistente do desembargador buscar a gente e depois trazia de volta. E quando essa assistente foi me levar de volta, ela me falou um negócio muito interessante, falou, o senhor foi muito bem. Eu falei, é engraçado, né, porque nenhum dos outros assistentes comentou nada, e tudo bem. Aí quando saiu a nota da prova, eu tinha tirado 8,5 em direito comercial. Né? Que estava bem acima então, foi a maior nota do concurso. Foi a maior nota de direito comercial do concurso. Ele era muito exigente, né? Ele era muito exigente. Aí, quando eu fui designado, eles me mandaram para a vara de falências. Porque eu tinha ido, em vez de me mandar para uma área criminal, porque eu tinha sido delegado de polícia, me mandaram para a vara de falências. Foi bem na área comercial? Vara de falências. E eu gostei muito da vara de falências, porque a juíza titular foi ser juíza auxiliar, né? E a juíza titular era a doutora Edith Patrício. Era uma pessoa muito simpática e muito boa juíza. Né? Ela me ensinou a ser juiz. Porque as pessoas não percebem bem, mas é preciso aprender a ser juiz. O juiz tem um diferencial. Ele precisa ter. Porque a posição do juiz frente os outros intervenientes no processo, ela é diferente. Porque o juiz precisa ter uma visão de para onde o processo vai, porque ele precisa conduzir o processo, né? Mas o juiz não pode antecipar o que ele pensa do processo. Justamente. Então o juiz precisa aprender uma linguagem em que ele conduz o processo, ele diz, nós vamos fazer isso aqui, isso ali, aquilo lá, mas ele não pode dizer o que ele está antevendo do futuro do processo. Tá? É uma linguagem muito objetiva em que você estabelece os passos que o processo vai ter que seguir, sem dizer o que o juiz está pensando sobre o mérito. Ou seja, não pode antecipar a decisão, pode né? Antecipar a decisão. Então, isso é uma linguagem especial. Tá? Que é diferente da linguagem do advogado, que precisa expor o que interessa para ele e ocultar, e ele pode ocultar o que não interessa para ele. A posição do procurador, que é semelhante, em que ele precisa trazer os elementos que ele entende válidos e
reduzir a influência daqueles que ele entende não válidos e tudo. Então, a linguagem do juiz no processo, ela é típica do juiz. E o juiz precisa aprender a lidar com isso. E ele precisa aprender a lidar com, né, com os interesses das partes, né, que os advogados vêm conversar, querem muitas vezes tirar do juiz mais ou menos para onde que o juiz está pendendo. E você precisa atender todas essas pessoas bem, Claro. né, de uma forma correta, clara, sem antecipar o julgamento. Então, é preciso aprender a ser juiz, porque é preciso aprender a linguagem do juiz. E a gente aprende. Sim, A gente toma posse e, a gente aprende. como dizia Ponce Miranda, quando Miranda falava assim, eu sou um estudante de direito. Uhum. Sim. Então, um mais recente da história do Brasil, na área jurídica, e ele falava, eu sou um estudante. E nós somos estudantes. Estamos aprendendo Sim. a todo momento, não é verdade? Sim. E a doutora Edith era muito boa nisso e ela me ajudou muito. Né? Eu tenho muita gratidão por ela por causa disso. E por causa disso, e porque também ninguém gosta de trabalhar em falência, e eu gostava, eu acabei ficando praticamente 5 anos lá. Eu saí pontualmente para cobrir férias de um colega. Então, assim, eu fiz algumas audiências no crime, né? Eu trabalhei por um mês na vara de sucessões, naquele tempo em que era o cartório extrajudicial, uma vara estranha com aquele cartório extrajudicial, né? Muito diferente e tudo. Eu trabalhei um tempinho, uns 4 meses, numa vara de família, né? Que também é um trabalho diferente, mas o meu negócio era falência e concordatas. Mas você trabalhou em cidades, a gente falava cidades satélites, né? Eu nunca tinha Hoje ido nós falamos de regiões administrativas. Eu nunca tinha ido numa cidade satélite trabalhar antes de titularizar. Eu só trabalhei no plano piloto. Só no plano piloto, né? Sim, porque eu ficava primariamente na vara de falência e concordatas. Naquela época, a vara de falência e concordatas era substituto legal da vara de registros públicos. A vara de registros públicos, na época, era titularizada por o juiz Paulo Mortari. Ele deixou o tribunal, ele é paulista e parece que passou num concurso para cartório em Guarulhos e tal. E tudo. Mas na época o titular era ele. E era o juiz da vara de registros públicos quem fazia as inspeções nos cartórios judiciais. Né? Hoje é a corregedoria que faz. Então, quando ele saía para fazer, e eu era o auxílio da vara de falência e concordatas, eu ia cuidar da vara de registros públicos. Certo. Então, eu acabei ficando bastante tempo lá em registros públicos. Registros públicos é um lugar, assim, muito humano. É uma área complexa, gostar. Eu trabalhei 6 meses como juiz substituto na vara de falências e concordatas e registro público. Sim. Na época do desembargador Mauro Renan Bittencourt. Uhum. Ele era juiz lá e depois foi promovido a desembargador. Naquele período da promoção, eu trabalhava com ele como juiz auxiliar. Uhum. Então, uma boa experiência na minha vida também, ter trabalhado nessa área. E registros públicos é uma coisa muito, assim, muito humana também, né? Eu me lembro de um caso muito peculiar em que havia três mulheres, né, com idades aí que iam, tinha uma que tinha 18 e a outra uma 28 e a outra uns 35 e tal. Eram irmãs, tinham nascido no interior do estado do Nordeste e não tinham sido registradas. E lá parece que existem alguns momentos e tudo em que vem, já me trazido por algum político, vem um tabelião e registra todo mundo junto, né? Ele registrou a família toda, eram umas 10 pessoas, tudo. E foram registradas 3 irmãs com o mesmo nome, Maria de Jesus. Maria de Jesus, 3 irmãs. Né? Aí foi feito o processo, a apuração correta e tudo. Falei, bem, então escolham seus nomes, né? E aí um disse Maria, José, não sei o que, de Jesus, a outra Maria, não sei o que, etc. e tudo. E aí, por fim, a mocinha, que tinha 18 anos. O nome era o mesmo, o sobrenome já era diferente. Não, os nomes eram iguais, idênticos. Idênticos, idênticos. Teve que anular, então. Não foi preciso, porque nós só renomeamos, né? E tudo. Mantivemos o registro e alteramos o nome. E aí, a mais mocinha, 18 anos, não sei porquê, por vaidade e tudo, ela disse que queria chamar Jussara.
Nada a ver. Eu falei, você é conhecida como Jussara? Não, sou conhecida como Maria. Né? Mas eu quero chamar Jussara. Aí eu consultei o promotor, né? A assistência do promotor é obrigatória. Doutor, tem alguma objeção? Não. Tá bom. Então agora você chama Jussara. Jussara. Pois Ela é. escolheu o nome. Ela escolheu o nome. Né? São assim, Interessante. essas coisas surgem, né? Nós pegamos pessoas assim, um rapaz de 13 anos que não tinha registro civil. Né? Aí fizemos aquele... Não tinha família também. Né? Parece que nasceu numa fazenda, era maltratado lá e tudo, fugiu e passou uma vida toda vivendo pela rua aí e tudo. Aí nós fizemos aquele exame ósseo para determinar a idade e tudo, e por fim lavramos no registro civil. A pessoa não existia, não tinha identidade. Né? Não tinha nome, só tinha o primeiro nome, não tinha nome de família, não sabia nem direito o município que tinha nascido, ela não sabia a própria idade, a data do nascimento, não sabia nada. Então, vamos dizer assim, nós construímos uma identidade civil. Com certeza. Eu me recordo de um caso que saiu na imprensa, aí o repórter da televisão chamou o rapaz. Como é que é seu nome? Aí o rapaz, Flávio Cavalcante, da TV Tupi. Como? Flávio Cavalcante. Esse é seu nome? Aí mostrou a certidão de nascimento, o registro. Eu falei, mas como é que o cartório registra uma coisa dessa? E registrado em São Paulo. Pois O nome do jovem era Flávio Cavalcante, da TV Tupi. E aí eu fiquei Então, 5 anos. cabia a justiça corrigir corrigiu essas erro, né? distorções. E assim, eu fiquei 5 anos ali na Vara de Falências Concordatas, né? Assim. E ali eu fui experimentando, sabe? A doutora Edith me dava muito espaço e tudo. E naquela época, né, a vara era assoberbada, tinha muito processo acumulado e ela não dava conta e tudo. E aí naquela época havia um piloto do que a gente chamou mais tarde de STJ gráfico na nona vara civil. Aí eu fui lá, conheci o sistema, aí eu pedi para implantar na Vara de Falências Concordatas. A doutora Edith concordou. Aí foi instalado, nós conseguimos um grande avanço com aquilo, a primeira automação processual, por assim dizer. Né? Assim, a vara foi sendo saneada aos poucos, houve muitas melhorias, né? Foi, assim, era preciso resolver aqueles problemas crônicos na vara de falência, falta de Agora, doutor síndico. Flávio, no Juizado Especial Civil de Brasília, o que o senhor mais está julgando lá? O que mais aparece lá? Hoje, segundo o Juizado Especial Civil de Brasília. O que mais aparece é a aérea, né? Mais de 40% dos processos dizem respeito a atrasos, cancelamento de voos, extravio de bagagem. Hoje é o maior problema dos juizados de Brasília. Né? E a justiça, como é que está sendo a jurisprudência nessa área de aérea? É favorável ao consumidor? Pois é, a justiça tem sido francamente favorável ao consumidor, né, e tudo, mas agora está tudo suspenso, né? Semana passada o STF suspendeu tudo isso, porque existe um conflito de leis aí entre o que diz o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Código de Defesa do Consumidor. Né? E, por alguma razão, o STF decidiu abarcar essa questão. Melhor diria que seria um caso do STJ, né? Conflito de leis. Mas está no STF. E está tudo suspenso. Né? Foi suspenso essa semana. Foi publicado um acordo determinando a suspensão. E vai aguardar uma decisão do STJ. É do STF. Do Supremo. Do Supremo. Então, o Supremo que determinou a suspensão. O Supremo determinou das a suspensão. ações que estão em trâmite no Brasil. Isso. Agora, aqui em Brasília, essas pessoas que têm o voo, perde o voo atrasou, que indenização que esses consumidores estão pedindo, estão recebendo até. Olha, o direito que assim, eles estão pedindo depende muito do advogado, né? Como os danos morais não têm sucumbência em relação à fixação do valor, assim, esses pedidos são muito variados, de 10 mil a 50 mil reais. Né? E o que eles levam? Dependendo da natureza do atraso, do tempo de duração, da assistência prestada e dos efeitos correlatos, né? Assim, os efeitos do atraso. De voo, né?
Uma tinha que conexão, chegar você aqui perde o até voo. 10 horas da manhã, né? chega meio-dia, Pessoa perdeu a conexão. E Está daí? indo para um casamento, para um sepultamento, Então tudo depende do isso. fato, da Isso, gravidade do depende atraso. e tudo. A coisa gira entre 3 mil e 15 mil. E muita gente exige a indenização, né? Procura a justiça. Sim, sim, existe muita procura da justiça, tá? Então, 40% mais ou menos nessa área De aérea, aérea. a maioria atraso de voo. Atrasos, cancelamentos, extravio de bagagem, né? Muito, muito mesmo. Então, E pode variar de R$ 3.000 até 50 mil, como você falou. existem Dependendo pedidos do de até caso. 50 mil. Nunca dei 50 mil. Né? Acho que nunca dei mais do que 15. Mas a média de indenização aqui em Brasília é na faixa de 15 mil? Não. É menos. Menos? Nas turmas recursais, 5, 6 mil. 6 mil. Certo. Né? É muito difícil quantificar a questão do dano moral. E Né? as empresas estão pagando. As empresas estão pagando, elas pagam sim. Né? E tudo, elas reclamam muito, mas elas pagam. Né? Mas também, assim, existe muita coisa que a gente vê que não tem justificativa para aquilo. Né? Que é realmente assim, que eles impõem um ônus ao consumidor por estratégia comercial. Porque quando tem um evento externo, uma força maior, como por exemplo a questão climática, aí a gente não dá dano moral. Né? Mas nós temos como consultar, existe um site que chama Metar, que a gente consegue consultar como é que estava o tempo no aeroporto de partida do voo, naquele dia, naquele horário. Né? Então, assim, isso é muito objetivo. Certo. Muito objetivo mesmo. Então, além dessas ações, no seu juizado especial civil, 40% na área aérea e Banco. bancos. Que tipo de ação envolvendo o banco? Geralmente estão ligadas à discussão de cláusulas contratuais. Cláusula contratual, venda casada, relação de consumo. Os juizados de Brasília estão muito concentrados em relações de consumo. Agora, o que acontece aqui em Brasília, que não acontece na SATED, é o seguinte: nós temos litígios entre empresas. Né? Porque a maior parte das empresas, principalmente das grandes empresas, tem sede em Brasília. Né? A sede da empresa é em Brasília. E as microempresas, as empresas de pequeno porte, litigam contra essas empresas e vêm litigar aqui. E aí a gente tem a questão da discussão do contrato entre empresas. Aí é mais complicado, porque contrato é uma matéria... Tá? O contrato das relações de consumo é relativamente fácil de resolver, porque na dúvida se resolve a favor do consumidor. Mas o contrato entre empresas, quando não é relação de consumo, ele pode ser bem complexo. Né? Aí dá um pouco mais de trabalho. Né? E quantidade, né? Nós estamos aí recebendo 320, 330 processos mensais. É bastante coisa. Muito bem. Doutor Flávio, e a família? São quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho 2 filhos do meu primeiro casamento, que são adultos. Né? Um tem 29 anos, é bacharel em Direito e tudo. E tenho um que tem 22 e que atualmente é doutorando em Economia no INSPER. Eles moram onde? São Paulo? O meu filho, que é formado em Direito, mora em Franca. Franca. Né? E o meu Mas filho... ele está fazendo o quê? Está advogando? Ele advogou um pouco, mas no momento ele está estudando. Está estudando. E meu filho, que é o doutorando em Economia, mora naturalmente em São Paulo, né? Que é a sede do INSPER. Né? E tudo. Eu tenho um segundo casamento e uma filha de 4 anos. 4 anos, que beleza. Né? Uma Parabéns. petitinha, né? Que é o xodozinho da casa. Muito bem. Né? E tudo. A sua esposa é da área jurídica ou não? A minha esposa atualmente ela é servidora do tribunal, ela é assessora de desembargador aqui no TJ. Ela trabalha aqui no tribunal. Ela trabalha aqui. Muito né? bem. E tudo, trabalha na assessoria de desembargador. Né? Então, assim, é da carreira jurídica também. Né? A gente... E você já sugeriu para o seu filho fazer concurso para juiz? Ou não? Olha, está deixando ele escolher? Ele está livre para escolher. Eu sempre deixo meus filhos livres para escolher o caminho deles. Né? E tudo. Porque é como eu disse, eu tenho uma certa gratidão na minha vida, porque eu acho que a minha vida
me levou pelos melhores caminhos. Né? E eu acho que eles também devem ter essa experiência. Né? Não pretendo interferir nessa experiência. E tudo. Eu acho assim, que é como a carreira de juiz tem seus ônus. Né? Nessa fase mais inicial da carreira, quando eles eram pequenininhos, por exemplo, eu estava no Vale de Falência, eu trabalhei muito, tinha pouca disponibilidade para eles e tudo. Então, assim, eu acho que o meu filho mais velho pensa que a carreira de magistrado é muito pesada, né? Que ele prefere alguma coisa mais... Tá vendo o pai trabalhar muito, né? Assim... Mas é missão, é a nossa missão. É a missão. Eu deixei tudo na minha vida para entrar na magistratura. Então Deus me chamou para a magistratura. Senti no coração e já estou há 37 anos na magistratura, trabalhando em favor da participação social. Então é a tarefa que eu recebi. E faço com satisfação, alegria, sou realizado e feliz. É o que eu também acho, né? E tudo. E é como eu disse, eu vou caminhando, né? Estou sempre procurando um caminho novo, né? Agora o caminho novo é a inteligência artificial, né? Nós estamos aí, eu tenho estudado muito essa questão. Nós estamos aplicando lá no juizado, lá foi feito um piloto da corregedoria, né? E tudo. Estou muito interessado, porque eu acho que vai emergir uma nova justiça, né? E esse é um assunto importante, falar da inteligência artificial, né? Nós estamos praticamente no início. Você já está vendo o futuro aí com a inteligência artificial no judiciário. Porque ela pode ser boa ou ruim. E é como nós vamos moldar agora é que ela vai ser. Né? É o momento em que a gente vai, vamos dizer assim, tornar o processo mais justo, mais humano, mais transparente. Né? É o que vai apontar. Nós podemos apontar o processo mais próximo da direção da justiça, mas também podemos apontar para o lado errado. Certo. Você está trabalhando bastante com eu estou trabalhando nisso. Eu estou trabalhando fazendo nisso. Relatórios, peças. Nós já fazemos, 100% dos relatórios da minha vara já são feitos com inteligência artificial. E facilita muito. Facilita muito. A inteligência auxilia muito o magistrado, o servidor. Auxilia. Mas ela também erra. Então, eu tenho trabalhado muito na questão do erro. De por que erra e o que a gente pode fazer para ela não errar. Esse é meu interesse hoje. Né? Então, você está estudando bastante? Eu estou estudando. Eu estou estudando muito a respeito disso, tenho feito muitos testes. Né? O próprio tribunal vai lançar um livro sobre o desenvolvimento da inteligência artificial em geral no tribunal, desse trabalho que foi feito. Eu escrevi um capítulo desse livro, em colaboração com a minha equipe, né? Da experiência que a gente teve lá. Eu tenho, eu gosto muito do avanço, né? E tudo. Mas eu não sou o que no jargão da área se chama de early adopter, né? Que é aquele novidadeiro, que pega tudo que aparece. Né? Eu, por exemplo, só comecei a trabalhar com inteligência artificial no processo quando o tribunal adotou a inteligência artificial e nós usamos ela num ambiente protegido e tudo. Eu nunca usei inteligência artificial de fora do tribunal em processo. Eu considero um risco considerável. E assim, sou muito cauteloso nesse aspecto. Então eu faço muita experiência. Né? E tudo. Eu gasto muito do meu tempo pessoal experimentando as diversas nuances que pode haver nessa área. Nós somos quase que da mesma época, né? Nós entramos aqui no tribunal, tinha máquina manual. Sim. Não tinha, em alguns setores não tinha nem máquina elétrica. O computador apareceu muito tempo depois. Sim. E agora a inteligência artificial. Sim. É um avanço. Né? Eu considero que... E hoje ninguém mais vive sem a inteligência artificial, né? Não dá mais para trabalhar sem esse auxílio. Ela está permeada na nossa vida, né? Então, assim, a minha próxima área de interesse, né? E assim, eu tenho trabalhado muito nisso. Né?
e tudo. E E prosseguimos. vai avançar cada vez mais, né? Vai. O erro que você falou, a inteligência artificial não substitui o ser humano. O ser humano tem que dar a última palavra. Sim. Tem que sempre fazer a revisão. Uhum. O ser humano não pode confiar 100% na inteligência. Sim. Né? Ele procura um texto, por exemplo, ele tem que fazer a revisão do texto para saber se está Sim. de acordo. Sim. Não é porque a inteligência apresentou o texto que ele vai afinar sem ver, né? Com certeza. Impossível isso. Uhum. Né? Mas a vantagem da inteligência artificial é que ela pode aprender com os próprios erros. Aí é que está o grande, né, a grande questão. Tudo. Ela pode ir se melhorando. Né? E é isso que eu pretendo fazer. Doutor Flávio, 28 anos de carreira aqui no tribunal como juiz, 62 anos de idade. Você já falou praticamente, mas eu queria que você sintetizasse seu projeto de vida daqui para frente. Porque tem mais 13 anos de tribunal, pela compulsória, né? Se a reforma administrativa não modificar a idade, né? Estão falando até em 80 anos, eu não acredito, mas estão falando aí. Tem muito Em chão termos pela de frente. carreira, eu gostaria de chegar à turma recursal. Né? Quando a turma recursal era rotativa, eu fui juiz da turma recursal. E agora, nessa nova estruturação, eu gostaria de chegar lá porque é um trabalho que eu gosto de fazer. Né? Eu continuaria na área dos juizados, que é uma área do meu agrado, né? Fazendo um trabalho de segunda instância e tudo. Não tenho muito mais pretensões além disso. E alguma coisa, claro, vou prosseguir. Eu sempre tive à disposição do tribunal, né? Assim, para tudo que o tribunal pediu que eu fizesse, eu fiz. Então vai seguir a carreira. Mas eu vou seguir a carreira. Mais 13 anos pela frente. Sim. Não está pensando em aposentadoria. No momento, não. A não ser que mude alguma Tá coisa muito jovem, radicalmente. né? Eu não Tá jovem. eu não poderia ficar parado. Eu não sou uma pessoa de ficar parada. E eu, sinceramente, hoje não saberia o que fazer. Né? Assim, eu não acho que eu gostaria de advogar, né? Tudo. Não quer ser advogado. Mas você já advogou antes? Não, eu nunca Foi advoguei. advogado, não? Não, nunca fui advogado. Né? Mas, assim, A sua vida é a magistratura. a minha vida é a magistratura. Sua preocupação é a magistratura. E tudo. Então, assim, eu não teria o que fazer. Né? E eu certamente não vou ficar no sofá assistindo série. Seja até quando Deus quiser, né? Sem dúvida nenhuma. Tá certo. É por aí mesmo. Então eu queria que você, nesse final da entrevista, deixasse uma mensagem aí para as pessoas que estão acompanhando e falasse, inclusive, sobre o método de estudo. Como é que você estudou para chegar à magistratura? Qual era o seu método? Fazia resumo, só lia? Como é que você estudava? Porque você passou num dos concursos mais difíceis do Brasil, né? Que é o da Capital Federal. Bem, estudar é fundamental, tá? É preciso ter o conhecimento. Mas assim, e eu acho que cada pessoa estuda de uma forma diferente. Mas o meu método de estudo é o seguinte. Eu acho que quando você consegue ensinar uma pessoa que não sabe, é você atingir o limite do conhecimento. Então, como que eu estudava? Eu lia, né, e tudo, eventualmente fazia resumos, embora não seja o meu método predileto, mas principalmente eu preparava uma aula. E parece loucura, né? Mas ficava fechado num quarto lá, ministrando a minha aula. Ah, você dava uma aula. Eu ministrava uma aula sobre aquele assunto. Você fazia um resumo e ministrava uma aula. Quando eu conseguia ministrar uma aula, quando eu percebia que conseguiria ensinar uma pessoa memorizava, aquilo, gravava na cabeça. Aí eu sentia que eu sabia. Esse é o meu método. E deu certo, né? Tá vendo? Deu certo. Para mim funcionou. Para mim foi excelente. Eu fazia o resumo da matéria. Eu não sabia estudar sem fazer resumo. Eu pegava um livro para estudar e ia fazendo um resumo. Também deu certo, né? Sim. Né? E você fez quantos concursos na sua vida? Delegado, juiz? Olha, quando eu estava fazendo concurso para delegado, eu fiz mais outros 2 concursos para o judiciário. Tá? Na época era técnico, um cargo que hoje se tornou analista, né? Para técnico judiciário, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal.
eu fui aprovado nos dois, mas eu fiz a opção por ser delegado de polícia, né? E para a magistratura, eu fiz esse aqui que eu passei, né? Passou no primeiro concurso em Brasília. E fiz um para São Paulo que eu não terminei, porque eu vim para cá. Né? Parabéns, então você é muito estudioso, hein? Parabéns, é uma carreira vitoriosa. Com essas aprovações, com esse trabalho, dedicação. Então, agora, concluindo a sua mensagem, né? Que você falou dos concursos, e a mensagem que você deixa. Eu acho que acreditar, né, e se dedicar é importante. Né? Eu, por exemplo, assim, tive as minhas dificuldades na vida, né? Tem aquelas coisas que a gente não sabe sobre si mesmo. Por exemplo, eu descobri aos 47 anos que eu era autista. Né? Por isso que eu uso esse negocinho aqui. Você é autista. Eu sou autista. Você descobriu aos 47 anos. Sim, porque meu filho mais velho, ele estava com algumas dificuldades na escola, a gente levou ele lá no psicólogo, encaminhou para o psiquiatra, e ela diagnosticou ele. Ele é autista e tudo. E falou assim, ó, e a gente tinha aquelas entrevistas comuns, ela falou, você devia fazer o teste também, viu? E tudo. Aí fui uma outra psiquiatra, inclusive uma médica conceituada, professora da UNB, e ela me diagnosticou. Para mim, não mudou nada. Porque eu já tinha... Não percebeu nenhuma diferença. Eu já tinha vivenciado as minhas dificuldades, né? E já tinha superado, já era juiz há mais de 10 anos, etc. e tudo. Mas, é claro, eu vivenciei todas essas dificuldades ao longo da minha vida e tudo. E eu tornei isso público, por exemplo, muito cedo, muito antes de se tornar moda ser autista, para apoiar meu filho, que também é. Então, isso mostra que é possível superar dificuldades. Mas o seu filho tem uma vida normal também. Tem. Né? Tem. E a sua vida também é uma vida normal. A minha é uma vida normal. E tudo. Descobriu com 47 anos de idade. Né? E tudo. Mas que é possível Mas há alguma diferença? Se eu fosse perguntar qual a diferença, você já falou que não percebeu. Mas existe alguma diferença na prática, no dia a dia? O autismo, no meu grau, O autista é muito inteligente. Às vezes impaciente. Isso é verdade ou não? Sim. Tá? O autista tem alguma dificuldade no convívio social. Né? É mais difícil o convívio social do autismo, porque a gente sofre uma coisa que chama FLUD. Eu não posso ficar, por exemplo, num ambiente que tenha muita gente, com muito barulho por muito tempo, que eu fico extremamente cansado. Eu preciso ir para um ambiente calmo. Tanto é que as escolas públicas do Distrito Federal têm as salas de repouso, né, para os autistas. Tem. Porque aí você precisa de um pouco de silêncio. Você não gosta desse barulho. E tudo. Então, assim, claro, sem saber que era autista, eu precisei desenvolver estratégias para lidar com isso ao longo da minha vida. Né? E tudo. Quem toma conhecimento cedo já pode cuidar desde cedo. Eu não tive essa possibilidade. Né? Então, assim... Mas qual seria o tratamento para isso? Ou não precisa a gente desenvolve estratégias. Eu fui desenvolvendo isso sozinho. Meu filho, por exemplo, teve suporte de psicólogos, psiquiatras para aprender. Né? E toma alguma medicação? Não existe medicação para autismo. Né? O autismo é uma configuração diferente do cérebro. É uma pessoa diferente, só. E tudo. E ele é bastante inteligente, meu filho, e tudo. Parece arrogante dizer, eu também tenho uma inteligência privilegiada, né, e tudo, mas tem essas dificuldades. Mas a mensagem que se pode passar é que é possível superar as dificuldades. O exemplo é você, né? Sim, é possível. Uma carreira belíssima, né? Mesmo com esse, não vou dizer problema, é uma característica. É uma característica. Então é não possível. Não chega a ser um problema, né? É uma característica Sim. da pessoa. Então é possível, com esforço, com dedicação, com paciência, tá? É possível superar as dificuldades. É possível chegar lá. Tá? Eu vim de uma família humilde, me tornei um magistrado. Então você não precisa nascer rico. Tá? Você não precisa ter estudado nas melhores escolas. É tudo uma questão do seu esforço pessoal. É possível. Né? É preciso acreditar, é preciso se esforçar,
E no Mas Tribunal de possível. Justiça de Brasília, tem muita gente autista, não? Você não tem conhecimento? Olha, Tem algum outro magistrado? Tem autismo? eu acho. É como eu disse, eu não sou muito bom de relacionamentos sociais, então eu não tenho um amplo Certo. grupo de amigos e tudo. Eu acho que existem alguns colegas que não sabem que são, Nem sabe que são autistas. que já é uma outra questão, né? É. E tudo, ou que talvez não existem pessoas que temem o Você diagnóstico, disse então que não revelam. o seu médico disse que você era autista. Sim, Aí você fez algum exame, fiz. Existe uma bateria de mas exames. o que ele percebeu de diferente? Ele falou? A palavra que define o autista é estranho. Estranho. Sim, as pessoas acham que a gente é estranho. E a gente mesmo se sente meio estranho, meio quadrado num buraco redondo. Né? Essa é a definição. Mas eu não percebo nada de diferente em você, né? Mas Nada. é porque depois de 62 anos, né, eu aprendi muitas estratégias, né? Tá certo. E tudo. Mas assim, no começo, na Mas adolescência, isso tudo, não compromete o desenvolvimento profissional, familiar. absolutamente. A pessoa tem uma vida normal, né? Tem uma vida normal, Normal. absolutamente. Parabéns por você ter revelado essa característica. Obrigado. Certamente que vai ajudar muitos que estão acompanhando a entrevista e a procurar até um tratamento, Sim. para saber se também são autistas, Sim. se vão precisar ou não de um aconselhamento Sim. ou de um tratamento, né? Tá. Tudo. Acho que isso facilita muito. Você não precisou desse tratamento, só foi a orientação. Não, eu aprendi a reconhecer o meu estado e aprendi a reconhecer aqueles sinais de superação do limite. Quando eu falo, não, peraí, está na hora de descansar um pouquinho, Certo. né? Procurar um lugar silencioso e tudo, porque senão você fica sujeito a explosões. Fica cansado, né? Você falou, Isso. estressado. Isso mesmo. Muito bem, mas parabéns por essa informação importante para todos nós. Doutor Flávio, então, para encerrar, eu passo a palavra, tá bom? Para você encerrar a nossa entrevista. Se você quiser deixar de mensagem. Eu acho que a única mensagem que tenho para fazer é ter confiança no futuro e trabalhar, né? E tudo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? De deixar esse registro, quem sabe ele pode ser útil para alguém no futuro, né? E deixar um pouco da minha história, um pouco da história que eu vivi dentro do tribunal, né? Preciso agradecer aos meus pais, né? Que sempre me apoiaram, né? Que me deram a base, porque, parafraseando aí um sábio, né? Einstein, no caso, nós somos anões nos ombros de gigantes. Né? Não teria sido possível sem ter o apoio de todas as pessoas que me ajudaram. Né? Eu tenho uma gratidão profunda por todas aquelas pessoas que me apoiaram, me incentivaram, que me ajudaram. Né? Quero agradecer a Vossa Excelência pela oportunidade de estar aqui. Tá? Muito bem. Então, muito obrigado, doutor Flávio Augusto Martins Leite, juiz titular do 2º Juizado Especial Civil de Brasília. Obrigado. Uma honra muito grande receber Vossa Excelência aqui no programa História Oral. Obrigado. Essa entrevista vai ficar disponível no canal do Tribunal, no YouTube. E também a transcrição ficará aqui nos anais do Memorial. Sucesso e felicidades para o senhor e para toda a sua família. Obrigado. Parabéns pela belíssima carreira, Obrigado. pelas informações prestadas a todos nós. Parabéns. Obrigado.